Continuando a nossa aula, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 7, e também está em Lucas, no capítulo 11, versículo 9. Então, vamos lá. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E continua no versículo 9. E qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dá uma pedra? No versículo 10. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? O 11. Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estais no céu dará boas coisas aos que pedirem. No livro O Sermão da Montanha, o Rodolfo Caligares, da Federação Espírita Brasileira, ele nos fala que Jesus nos incita, nos estimula a orar e a confiar em Deus, na certeza de que Ele não deixará jamais de atender às nossas necessidades, desde que nós façamos também a nossa parte. Vamos refletir? Aquela ansiosa solicitude pela vida. Passamos o tempo todo, gente, em uma constante preocupação. Não só para a gente conseguir o necessário, mas também o supérfluo, Pensando injustificavelmente de que as coisas vão faltar. Um grande erro, A providência divina ampara o universo e, portanto, a providência, vai fazer com que nós tenhamos como prover as nossas necessidades. Note bem, como prover, como conseguir, não é de mão beijada, não é dado de mão beijada. Tudo é absolutamente perfeito. Deus é bondade que se irradia por onde quer que nós estejamos. Então, nós teremos a medida justa para o nosso desenvolvimento moral, intelectual e espiritual. Sim, primeiro essas coisas, pois as materiais derivam da qualidade de tempo que nós investimos nelas, nessas aí. Por exemplo, se nós não tivermos um coeficiente espiritual, que hoje nos lugares, na Europa, nos Estados Unidos, eles pedem um coeficiente espiritual. Ele vale mais do que o coeficiente intelectual. E por quê? Porque o coeficiente intelectual, você pode ser inteligente pra caramba, mas se você não tiver o coeficiente emocional e espiritual, você põe tudo a perder. O emocional, o coeficiente emocional é diante da pressão, diante de uma situação difícil, você consegue, com a sua inteligência, lidar com aquela situação da melhor maneira possível. Então, não adianta eu ser super inteligente diante da pressão, eu não conseguir lidar com um cliente que grita, que berra, ou uma situação difícil, não é mesmo? Mas o espiritual, ele chega à conclusão que é mais importante. Porque eu posso ter um QI elevadíssimo, um coeficiente intelectual absurdo, eu posso ter um coeficiente emocional, Porém, se eu não tenho moral, eu posso colocar a empresa ou aquela situação, aquelas pessoas a perder no sentido de vou ter que pagar multa, vou ter que fechar até a empresa. Eu posso fazer coisas erradas de modo que nunca mais ninguém vai poder falar sobre aquela empresa porque vai se lembrar de algo que foi feito contra a humanidade, contra as pessoas, percebe? Como coeficiente espiritual hoje em dia, é extremamente importante, as empresas querem saber disso, porque senão põe tudo a perder, Pois é, por isso que nós estamos falando aqui, Primeiro, nós vamos ter tudo para o nosso desenvolvimento moral, intelectual e espiritual, Primeiro é atuar nisso daí para que as outras coisas, elas são consequências, elas dependem da qualidade do tempo que nós investimos nessas. Jesus nunca disse para a gente cruzar os braços, ele sempre nos incentivou para que nós trabalhemos confiantes em Deus, que nada vai nos faltar. Os benfeitores espirituais vêm nos auxiliar quando vê a nossa força de vontade, nosso empenho em mudanças, em transformações,
Pois é, Deus, ele não abandona nem os mais pequeninos e humildes seres viventes, não é verdade? Cuidando sem cessar de que eles tenham tudo o que eles precisam. Assim também, gente, não vai deixar faltar nada que não seja realmente necessário para a manutenção da nossa vida e principalmente para o progresso do nosso espírito. Eliseu Rigonati, no livro Evangelho dos Humildes, que é aquele livro, lembra que ele estuda só Mateus, todo o Evangelho de Mateus é refletido, né? Então esse livro, Evangelho dos Humildes, ele explica esse versículo de Mateus, que nós estamos refletindo, estudando agora, que ele disse que nós nunca nos entreguemos à preguiça ou à inatividade, afirmando que Jesus, né, nos recomenda sempre o trabalho, a ação e o esforço próprio. E Jesus nos lembra que usemos a prece sincera dirigida ao Altíssimo sempre, sempre. Quando fizermos assim, rasga os céus e nós vamos encontrar as respostas. Nós vamos ter inspiração para a solução dos problemas, que às vezes, aparentemente, não é o que a gente gostaria, mas aquilo, se nós tivermos a abertura, a compreensão, o entendimento, nós vamos ver que aquilo que foi soprado na nossa mente pelos benfeitores espirituais é a melhor solução. É o Pai que sabe como dispor dos bens terrenos, dos bens espirituais, para cada um de nós, os seus filhos. Contudo, diz Eliseu, só recebemos o que for de real interesse ao progresso da nossa alma. Se a nossa ignorância, né, a gente ficar pedindo coisas que vão prejudicar o nosso aprimoramento espiritual, a gente não vai receber, né? Mas, diz ele todavia, né, jamais deixaremos de receber o conforto e as consolações no plano superior. Quando uma criança quer muito uma coisa, e aí você sabe que ela não pode ter essa coisa, ela tá, vamos supor, tá doente, tá com uma infecção, né? E aí não pode comer chocolate, porque vai piorar aquela infecção, aquela inflamação intestinal, não é? E aí você não vai dar. Mas aí você consola, diz que vai fazer um chazinho, um mingauzinho, né? Vai dar uma bananinha. E aí a gente vai, né, vai consolando. É assim que eles fazem com a gente. Quando a gente ignora, quando a gente não tem conhecimento e a gente faz pedidos que não são bons pra gente, embora a gente não vá receber aquilo que a gente queria, a gente vai receber a consolação, né, o conforto pelo plano espiritual superior. Ou através de outras pessoas que eles encaminham para a nossa vida para que nos possa, com uma palavra, com um sorriso, com acolhimento, com carinho, com doçura, com delicadeza, vai ficando do nosso lado e vai nos ajudando a passar por aquele momento difícil. Quando diz que se buscar, acharemos, Jesus também nos ensina a procurar as imperfeições também da nossa alma. E depois que a gente acha essas imperfeições, tem que ver qual a coragem que nós temos, né, da gente estar sempre iludido sobre nós mesmos, achando que a gente é desse jeito ou daquele jeito e a gente ainda não é, né? Então precisamos ver qual o nível de coragem que a gente tem, né? Mas quando Jesus fala buscar e acharei, ele também está falando para a gente buscar as imperfeições da nossa alma. E a partir do momento que a gente achar, pedir ao Pai que nos inspire como ficar livre dela. E aí vem as experiências que vão nos auxiliar, né? Hoje, uns dias atrás, hoje não, foi uns dias atrás, eu vi o exemplo da necessidade de nós quebrarmos as algemas que nos mantêm prisioneiros aos vícios, às inferioridades, para que a porta se abra, né, pelos anjos, pelos benfeitores da nossa prisão que nós nos colocamos. Então, primeiro, nós precisamos quebrar essas algemas. Isso ninguém quebra pela gente. A vontade de mudança, de transformar, de nos transformar é nossa. Essa é a nossa parte. E também se levantar em direção à porta, para que a porta possa se abrir, né? Aí assim elas abrem. E aí nós podemos dar um passo frente à liberdade. Ninguém pode subir um degrau se não for por vontade própria. E a imagem que esse pastor, né, que eu vi, falou, ele está falando sobre Pedro, né? Quando Pedro estava preso com as algemas
do lado de 2 outros indivíduos prisioneiros que estavam com ele, né? E aí ele precisou, essas gemas se quebraram e ele precisou se levantar. Ele usa esse simbolismo, né? Se levantar e aí as portas, o anjo abre as portas, né? Deixa os soldados, né, dormindo e aí leva ele até a rua. E lá ele deixa a própria sorte, ou seja, ele permite que Pedro continue, né, com sua escolha, com seu livre-arbítrio, o trabalho e a missão a qual ele estava, né, ele estava fazendo. Ele não fez por ele, o anjo não foi lá e fez tudo por ele, certo? E nós também precisamos disso, né? Nós precisamos ir em busca de, por vontade própria. E Eliseu, ele continua a fazer uma comparação com nós, né, os pais terrenos, que não damos coisas que possam prejudicar os nossos filhos, por mais que nos peçam. E damos outras, que mesmo que eles não peçam, por não saber, né, que necessitam, nós damos, mesmo que não gostem, pois sabemos que é para o bem deles. E aí ele faz, né? Ele faz essa comparação com o Pai Celestial, né? Os bens que que nos serão disponibilizados para a nossa purificação e que contribuem para a nossa espiritualização, muitas vezes consiste, gente, numa doença, numa dificuldade, na riqueza ou na pobreza, né? Que desde que sirva para o nosso progresso. Ele dará sempre o que for útil, mesmo que essa dádiva nos contrarie, né? Voltando aqui para Rodolfo Caligares, ele fala que o pedir é um ato de humildade e de reconhecimento da nossa fragilidade. É um ato de fé, né? Confiando em Deus, mesmo sabendo que Ele é onisciente. Ele sabe que a gente precisa. Será que a gente precisa pedir? Ele fala sim. Porque o fato de a gente pedir nos demonstra primeiro o reconhecimento da nossa fragilidade e humildade. E quando estamos com humildade, nós estamos receptivos para receber. Então é lógico que ele sabe perfeitamente que nós precisamos. E que não precisa da gente estar lembrando a ele, né? Ô pai, você tem que se lembrar, eu estou precisando disso. Ele não precisa disso, né? Mas o ato de pedir, né, é colocarmos em condições de receptividade, de aceitação e infundir em nós a paciência e a resignação. É um aprendizado. Ele faz um breve comentário daqueles que dispensam a Deus, confiando apenas em si próprios, né? Autossuficientes, julgam que tudo que eles têm, eles podem conseguir só com seus recursos, com a sua inteligência e com a sua operosidade. Gente, somos todos incompletos. Somos todos ainda provisórios e a gente vai sofrer quedas, vai sofrer frustrações. E aí o orgulho se quebra, né? E aí nós vamos reconhecer as nossas limitações e voltarmos a nossa atenção de novo ao Pai Celestial. Então, fiquemos com o seguinte pensamento. Às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo.